Diego Hipólito, qual dessas medalhas todas é a mais importante? O presidente Jair Bolsonaro apoia o esporte olímpico brasileiro? E eu não sou o presidente da República. Eu não sei o que é certo e o que é errado. É verdade que você já teve síndrome do pânico? Existia um tal trote dentro dos clubes, isso mais especificamente no clube que eu treinava na época. Você chegou a denunciar essas pessoas que abusaram você na infância e na adolescência, nos clubes? Eu nunca faria isso com meu filho. Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Será que fariam com os próprios filhos? Você pensa em entrar na política? Em quem que você votou na última eleição presidencial? Exatamente. Antes de começar a entrevista com o Diego Hipólito, um lembrete importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para você ficar sabendo as outras partes dessa entrevista e dos novos convidados aqui do programa. Isso é muito importante. E isso também é rápido, prático e fácil e não paga nada. Quanto mais inscritos o canal tiver, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com vocês. Diego, uma curiosidade. Você pensa em entrar na política? Olha, eu anteriormente, eu não tinha visão nenhuma de entrar em nenhum tipo de política, porque eu acho que todo mundo, quando você entra na política, você se agrega a um bando de gente que faz coisa errada, tem alguns que fazem coisa certa, mas você acaba sendo rotulado. Hoje em dia eu penso que eu tenho que entrar de alguma maneira em benefício para o esporte. Não sei se vai ser numa política governamental, se vai ser numa política estadual ou se vai ser numa política diretamente com a ginástica. Mas eu tenho esse dever como pessoa. Meu intuito de entrar é mobilizar alguns atletas e a gente ter como tem atletas pelo Brasil, e dessa maneira eu entrando em confederações para que os atletas tenham mais poder da palavra. A gente tem que ter ação, e eu acho que o trabalho ele só vem com o diário ali, buscando. Eu tenho buscado alguns amigos meus que eu acredito que têm a mesma visão que eu, que uma delas é a Mauro Imagem, a Bia Branca, o Thiago Pereira, eu acho que tem uma visão muito boa do esporte também. A gente tem que se unir a esses atletas para que a gente consiga mudar perfis do esporte de como se na realidade fosse de cima para baixo. E é muito pelo contrário, um atleta só chega a um alto rendimento com muito esforço, mas ele precisa de apoio desde a categoria de base. Então a gente precisa encontrar alguma maneira para que incentive o esporte como um todo. O presidente Jair Bolsonaro apoia o esporte olímpico brasileiro? Então, eu acho que a gente continua tendo o dinheiro do governo, que é a Caixa. A gente continua tendo o Bolsa Pod, o Bolsa Atleta, os bolsas. Eu tentei, no início do ano, conversar com ele. Eu não tive resposta. Eu mandei algumas vezes mensagem nas redes sociais dele, que é o único contato que eu tenho, e eu não tive resposta. Eu acredito que a gente vive um período que a gente precisa priorizar algumas coisas, né? Tem gente que passa fome, outras situações, mas eu acho que o esporte ele tem que ser colocado como educação, como a disciplina, porque o esporte ele não pode ser lidado como lazer. Ele também tem que ser profissional. Não precisa ser diretamente com ele, mas com as pessoas que irão comandar o esporte. A gente não tem mais agora o Ministério dos Esportes. O que você achou disso? Então, eu acho que a gente precisa ter o nosso espaço. Eu acho que os atletas não deveria ter acabado o Ministério dos Esportes. Só que eu não sou o presidente da República. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu acho que... E, ao mesmo tempo, eu não posso, com tudo que acontece, tudo julgar está certo, está errado. Eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer. O que eu espero é que o esporte que ainda tenha olhos para o esporte. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Por isso que eu queria conversar. Porque não como o Diego Hipólito ajuda sempre para o esporte. Continua o dinheiro lá do Bolsa, mas eu acho que a gente tem que fazer de alguma maneira que o esporte seja sustentável. Eu, antes das eleições... Então, já emendando, em quem que você votou na última eleição presidencial? Exatamente isso que eu ia falar. Eu não votei em ninguém porque eu estava fora do Rio de Janeiro. Mas eu vou falar sobre a questão de votos, né? Se você estivesse no Rio, teria votado em quem? Quando me pediram posicionamento relacionado a quem ia votar ou quem eu não ia, eu
desde o início, eu fiquei muito confuso no que eu achava que deveria ser votado, porque eu não acho que a gente pode votar contra sempre uma pessoa ou contra outra. A gente tem que votar em benefício do país. E eu, de verdade, sem hipocrisia, eu não sabia o que era melhor para o país e continuo não sabendo o que é melhor para o país. O que eu vejo é que eu sempre tenho que incentivar a dar certo. Independente de quem esteja no governo, a gente tem que incentivar para que dê certo e cobrar o que está de errado. Eu não tive voto formado e eu ia votar nulo. Eu já tinha isso na minha cabeça, porque eu acho que a maior maneira de reivindicar numa situação como a gente tinha era o nulo. A gente está num período que o país não aceita mais as coisas erradas. É verdade. A gente não aceita. Então, eu acho que quem vai dizer o que é certo e o que é errado vai ser a população daqui a pouco, né? Porque a gente está sempre nessa situação. Tomara que dê certo, mas se não der certo, a gente também tem que cobrar. Porque são vidas que estão em jogo. Qual dessas medalhas todas é a mais importante? Eu acho que a medalha olímpica e meu primeiro título mundial, porque em 2014 tem 3 medalhas que eu acho que tem um peso muito importante para mim. A de 2005, que é o Campeonato Mundial, meu primeiro título mundial, porque foi algo muito novo, que eu tinha acabado de operar meu pé, fiquei 6 meses sem treinar, e com 3 meses de semana de treinamento, foi meu primeiro título do mundo, e foi algo que foi de mudança para o cenário nacional do Brasil. A gente muitas vezes conhecia sempre as meninas fazendo ginástica, e não tinham homens que se destacavam. Do Mundial de 2014, que foi um bronze, porque todo mundo dizia que eu não tinha chance, eu era segundo reserva da competição, acabou tendo 2 atletas se machucaram, acabei entrando para competir em cima, horas antes da competição, e fui medalhista mundial. Essa tem um valor muito especial, porque como todo mundo falava que eu não ia ser medalhista, e eu falava que ia ser, se me colocassem para competir, acabou 2 atletas se machucando, que não é o meu objetivo, óbvio, mas acabei entrando para competir e fui medalhista mundial. E o mais importante, eu acho que de tudo, a Olímpica, porque eu tinha ido para 2 Jogos Olímpicos, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, eu tinha participado das Olimpíadas de 2008, participei de 2012 e depois de 2016. 2008 eu era o favorito, caí de bunda, então isso foi algo muito marcante para mim. Esse foi o pior momento da sua carreira? Eu acho que 2012 é pior. Aí eu fui para 2012, caí de cara nas Olimpíadas, e acho que foi pior do que Pequim, porque em 2008 eu já era o favorito, todo mundo já esperava aquilo, aconteceu de não ter a medalha, mas eu me classifiquei para a final em primeiro lugar, então eu tinha chances reais. 2012 foi diferente, nas eliminatórias eu caí de cara, ficou muito marcado isso para mim na minha carreira durante muitos anos. E eu acho que o principal, uma das principais, que é essa medalha olímpica do Rio de Janeiro, pela questão da persistência, né? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas colocam rótulo para tudo, né? Que você não vai conseguir por isso, que não vai conseguir por aquilo, porque aquele é dessa maneira, porque o outro é dessa maneira. O nosso mundo ele é muito mistificado, todo mundo é diferente. A gente tem que parar de ter preconceitos e colocar rótulos. O que é esses rótulos que eu falo? As pessoas apontam muito o dedo para as outras pessoas, falando do pecado da pessoa, sem olhar que o pecado dela também é pecado. Então é tudo a mesma coisa. Então a gente tem que pegar e incentivar mais as pessoas. Tem muitos críticos. Então, quando eu cheguei em Pequim, eram muitos críticos e poucos incentivadores. O incentivo que eu tinha era da população. As pessoas queriam que eu fosse medalhista. Antes de continuar a minha entrevista com o Diego Hipólito, um lembrete importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para você ficar sabendo das outras partes da entrevista e dos novos convidados do programa. É rápido, prático e não paga nada. Quanto maior o número de inscritos, maior será o número de entrevistas que eu vou conseguir fazer aqui no canal. Eu conto com vocês. Diego, é verdade que você já teve síndrome do pânico? Sim, tive síndrome do pânico em 2016, em 2014 também. Uau. 2014, na realidade, foi depressão, mas que eu acho que acarretou eu ter síndrome do pânico depois em 2016. Eu tive muitos problemas extra-ginástica, né? Tipo, quando eu era criança, o meu treinador... os treinadores deixavam que prendessem a gente dentro de um plinto, que era chamado de caixão da morte, e isso me fez ter problemas de ficar em lugares fechados. A partir dos meus 9 anos de idade, dos 9 até, acredito eu, com uns 13 anos de idade, existia um tal trote dentro dos clubes, isso mais especificamente no clube que eu treinava na época, que
sei lá, se você fizesse alguma coisa errada, que o treinador não gostasse, ou que, sei lá, que os outros não gostassem, eles prendiam você numa caixa de plinto, que é o mesmo tamanho de um caixão. E prendiam aquilo lá e sentavam em cima de você, em cima daquela caixa, e você ficava lá deitado igual um caixão naquela escuridão. Só que eu tinha muito pavor disso. E acredito que eu cresci muito com esse pavor desse negócio desse caixão da morte. Depois, quando eu fui mais... Você ficava trancado lá, isso? Sim, com consentimento de treinadores, de pessoas do ginásio, tipo, de adultos. Isso que mais me admira, porque o que eu falo hoje em dia sempre é o seguinte: eu duvido que essas pessoas fariam isso com os filhos. Então, isso aqui, ao mesmo tempo, quando você fica muito tempo num ginásio, os treinadores e os dirigentes se tornam seus pais. E por que faziam isso com você? Isso não era só comigo, tá? Isso era com vários atletas. Geral. Então, alguns podem ter tido traumas, como outros podem não ter tido. Eu tive. Eu admito que, e falo isso, não... Hoje em dia o pessoal se ofendeu porque eu expus uma coisa da minha infância, esse pessoal. Eu falei assim, se incomodou foi porque sabe que está errado, né? Porque ninguém prende uma criança dentro de uma caixa de plinto. Isso acontecia nos anos de 1996 até... Mas essa caixa era usada para quê no passado? Não, essa caixa ainda é usada. Existe ainda essa caixa. Essa caixa você coloca... os plintos que são chamados, que é um tipo um retângulo sem tampa, aí outro retângulo sem tampa que encaixa no outro retângulo e vai se encaixando. E o final tem que ter uma tampa. Aí eles pegavam só a tampa e prendiam a gente embaixo. Nossa! Não em algo grande, era só a tampa e você ficava preso dentro da tampa. Então isso, sei lá, para mim era desesperador. Com 10 para 11 anos de idade, eles prendiam com consentimento de alguns treinadores, eu não sei quem tinha consentimento, quem não tinha, mas alguns tinham e outros não. Os atletas mais velhos prendiam com um suposto eles chamavam de trote, né? Igual que muitas pessoas sabem que acontece no exército, só que acontecia com crianças. Eles prendiam a gente geralmente num quarto, isso acontecia só nas competições, tá? E cerca de, sei lá, 30, 40 atletas tinham que passar por isso. Não sei quantos atletas normalmente passavam, só que muitos atletas passaram por isso, porque isso aconteceu em algumas gerações. Atualmente também não acontece, mas aconteceu no meu passado. Então, quando eu não falo porque está acontecendo, mas para que nunca mais volte a acontecer. E eu acho que se eu passei e tenho trauma, isso são coisas absurdas, esse daí era diferente. Eles prendiam a gente dentro de um quarto, sei lá, devia ter uns 50 metros quadrados o quarto, 2 atletas, um do lado do outro, nu, os dois tinham que estar nus, no caso eu nu e mais um atleta nu, por exemplo, citando exemplo. Eles colocavam uma pilha, essas pilhas que colocam como se fosse uma bateria, uma pilha, no chão, colocavam um pouco de pasta de dente em cima da pilha, e cada atleta, um de um lado e outro do outro, tinha que disputar uma prova e pegar a pilha com ânus e colocar essa pilha dentro de um tênis, sem a ajuda das mãos, e quem perdesse apanhava. E aí, se não fizesse, também apanhava. Então, tipo, oprimiam de uma maneira, isso é algo que eu abomino. Nojento, e eu acho que muitos se justificavam porque já fizeram comigo, por isso que eu faço com outro. Então, por que aconteceu comigo e por que eu nunca fiz com ninguém? Eu acho que o que é certo sempre é certo, o que é errado sempre é errado. Então, isso eu expus porque foi algo que mexeu muito comigo. Eu contei, quando eu comecei a minha biografia em 2016, que ainda não, ela está pronta, mas ela ainda não foi ela é da Saraiva, de Direito da Saraiva. Quem escreveu foi a Fernanda Trevisan, mas ela ainda não está nas livrarias, porque eu pedi, na realidade, muito, muito tempo, porque essas coisas que eu falava da minha infância me faziam mal, e aí começavam a mexer demais comigo, e eu comecei a falar isso depois de 2016, por isso que eu acredito que tenha recordado tanto a minha infância. Eu acho que essas coisas foram... Eu convivi muito com isso na minha vida, e eu vinha de uma família muito humilde, eu não podia falar essas coisas para os meus pais. Meus pais tinham saído de São Paulo e ido para o Rio de Janeiro para o sonho da minha irmã, na realidade, inicialmente. Eu seguia só os passos dela. Eles se abdicaram de tudo e nessa época tipo, a gente era pobre e miserável, sabe? A gente não tinha o que comer. A gente ficava 6 meses sem energia. Eram situações tipo que são inexplicáveis. Imagina, eu passava isso dentro de casa, o
passava as outras coisas dentro do ginásio, como é que eu ia contar isso para os meus pais? Por isso que você demorou tanto tempo para revelar isso? Não sei, eu me tornei uma pessoa muito fechada em questões relacionadas aos meus problemas. Eu sempre tive dificuldade de expor. E atualmente eu estou muito diferente, eu estou até muito expansivo, eu falo muito. Que bom. Porque eu acho que porque ninguém tem o direito, na realidade, de te apontar as coisas sem estar na sua própria história. Eu venho num período atual que o meu pensamento é total em mudar um pouco essa visão da ginástica, da ex-União Soviética, de que o treinador tem poder em absolutamente tudo. Ninguém tem poder sobre ninguém. Eu acho que a gente tem que ser sempre respeitado e tem que ter sempre bons profissionais para que a gente mude a cada vez mais, a cada geração, as pessoas. Você chegou a denunciar essas pessoas que abusaram você na infância e na adolescência, nos clubes? Você chegou a dar nome aos bois? Não, mas eu acho que é muito simples, né? Porque meus treinadores sempre foram os mesmos. A carreira é tudo muito fácil, né? Tipo, é tudo muito exposto. Eu já denunciei da maneira como tem que ser denunciado, porque tem que ser feito sempre uma investigação em cima do que aconteceu, das crianças que eram envolvidas. Quando eu peguei e primeiramente eu divulguei que isso aconteceu comigo, uma das pessoas em específico que sofreu muito com esses bullying, saiu da ginástica por isso, teve vários problemas, ele me procurou, que foi o Francisco. Isso para mim foi uma das coisas que já valeu a pena, porque eu lembro como ele sofria com isso, como ele saiu do esporte, ficou frustrado, pegou raiva do treinador, tem até hoje. Nunca teve coragem de encontrar o treinador que era da nossa época. Isso são coisas que, para a pessoa que está fazendo, lidado como brincadeira, eu não lido nada disso como brincadeira. Eu acho que nada... eu nunca faria isso com meu filho. Imagina, será que essas pessoas... Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Será que fariam com os próprios filhos? As pessoas tentam me calar quando eu estou falando sobre isso atualmente, porque isso é péssimo para a imagem de um passado. Só que a gente tem que pensar o seguinte: nós temos um patrocinador atual, que é a Caixa, o patrocinador da Confederação, que a gente tem que ser grato a eles por darem continuidade ao patrocínio, porque esses atletas atuais não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. E a gente tem que pensar que o esporte ele tem benefício, sim. O esporte, se não fosse o esporte na minha situação, o que teria sido do Diego? Eu não sei, eu era muito pobre, eu vivia uma realidade muito diferente. Essas coisas que aconteceram comigo não devem acontecer com absolutamente ninguém. Porque, realmente, exatamente como você falou, eu vou até cobrar as entidades relacionado a isso, a um posicionamento relacionado a isso. Porque isso que aconteceu com o Diego não aconteceu só com o Diego. Eu agora estou muito esclarecido comigo mesmo, com a minha pessoa, fiz terapia, fui a psiquiatra, tomei remédio durante 2 anos para me curar de todos esses fantasmas que eu tive na minha infância. Mas e os que não têm essa condição? E os que não, eles precisam também de amparo, porque como para muitos atletas pode não ter feito diferença nenhuma, para alguns fez. Se não tivesse feito, não teriam me procurado depois que eu dei declaração. Então, eu creio que tenha sido isso que foi um grande fundador da minha síndrome do pânico, desses traumas todos que eu tive. Eu acho que também era muito ruim que a minha infância, na época de seleção, as pessoas me chamavam o tempo todo de feio, eu tinha problema com isso, eu não gostava, mas ao mesmo tempo eu comecei a me achar feio durante praticamente a minha vida inteira. Estamos chegando no final e eu tenho um presente para você. Presente meu e da Aromagia. Adoro prestar. Vai perfumar a sua vida. É um difusor de ambientes, um sabonete líquido. Gente, pro Boy Magia. Espero que você goste. Claro que eu vou gostar, eu adoro essas coisas, tudo de cheiro. Lá em casa, eu não tenho mais hábito de passar perfume em mim, mas eu sou bastante organizado na minha casa. Eu adoro vela. Eu adoro... esses palitinhos eu não uso tanto, mas eu uso mais de espirrar. Sabonete de mão, eu adoro. Eu tenho um exagero lá em casa, porque eu adoro essas coisinhas. Dá um abraço aqui. Valeu. Um beijo. Beijo. Obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado e que seja o que você queria. Eu sou muito verdadeiro, eu sou muito espontâneo, eu nunca deixo de falar aquilo que eu penso. Por isso que eu acho que é importante as pessoas a cada vez mais terem o poder da palavra,
mas que com bons exemplos, né? Para que ela não siga e se ache dono da verdade sem conclusão. Eu acho que eu estou tentando seguir cada vez mais o perfil de, antes de eu falar alguma coisa, pensar quem que eu posso ofender, o que eu vou fazer, faz bem para mim? A gente tem que se priorizar. E é o que eu estou fazendo hoje em dia, me priorizando. Continue assim. Beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gente, estamos no final. Para quem está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. E se você gostou da entrevista, curta, comente e compartilhe. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show